No vídeo de hoje eu irei falar sobre a hipocrisia do Brasil com os povos originais e falando também sobre o Dia do Índio, que é um dia muito importante e histórico para nosso país e para a América Latina. Então fique comigo até o final desse podcast para saber mais sobre a história dos povos originais. O Dia do Índio ele é comemorado no dia 19 de abril, mas o que essa data diz para nós brasileiros? Até então sabemos que essa data tem sua homenagem, seu foco no protesto dos índios em 1940, onde no México foi proposto um debate sobre medidas de proteção aos povos originais. Mas para saber mais, nós temos que nos aprofundar na história da colonização, para saber mais sobre essas leis e se realmente tem leis aqui no Brasil e em outros países da América Latina que contribuem para a vida dos índios, para a proteção dos povos originais. Em 1500, inicia-se a colonização do Brasil com a chegada de Pedro Álvares Cabral. E com isso nós temos diversos questionamentos, pois até então, naquele momento, havia entre 1 a 4 milhões de índios em nosso país. Mas após o processo de colonização, os índios vão ganhando menos força no decorrer do tempo, muitos deles foram escravizados e até mesmo mortos durante esse processo de colonização, havendo também o processo de abuso sexual referente às índias que eram escravizadas pelos colonizadores. Tem um vídeo muito bom, um documentário, que fala sobre a Guerra do Brasil, que é de 2019 e aborda todo esse processo de contexto histórico desde a chegada dos portugueses até o momento. Então, nós vemos que esse processo de colonização foi benéfico para as pessoas que vieram de fora, como os portugueses e outros colonizadores, onde eles conseguiram extrair do nosso país riquezas naturais. Mas, para os nossos povos originais, os povos indígenas, a colonização não foi tão benéfica assim. Foi algo torturante e também humilhante, que permeia o tempo até o prezado momento. A existência dos povos indígenas em nosso país data de muito tempo mesmo, antes mesmo de Jesus nascer. Já existia índios em nosso país. Então nós vemos que antes disso havia vários grupos indígenas que tomavam conta do território brasileiro em diversos aspectos, desde o norte até o sul, oeste, centro-oeste. Totalmente o Brasil era tomado de índios. E com a colonização, nós vemos que essa cena diminui bastante, essa cena muda. Então, esse é o aspecto central da colonização, a busca pelo poder de riquezas e a disseminação de povos indígenas. E atualmente nós temos projetos de leis que diminuem o território indígena e também problematiza as questões ambientais em nosso país. Como no projeto trazido por Jair Bolsonaro em 2018, na sua candidatura, ele trazia um projeto que viabilizava a legalização de mineração em territórios indígenas. E atualmente, nós vemos isso, já que ele ganhou, infelizmente, nós vemos isso na PL 191 de 2020, apresentada no Congresso pelo governo de Jair Bolsonaro, que pretende legalizar a mineração dentro das terras indígenas, liberando a mineração, turismo, pecuária, exploração de recursos hídricos e de hidrocarbonetos. A consequência dessa PL acaba degradando o meio ambiente em aspectos de bioma e também de espécies que vivem naquele local. E na parte social, nós vemos a diminuição do território indígena e também a morte de indígenas, porque com a questão da grilagem e da mineração, acaba restringindo o território e acabando com a liberdade dos índios em suas próprias terras. Entre os projetos, tirando o que eu falei anteriormente, que prejudica os povos indígenas e seus direitos, tem o projeto do deputado Kovács Filho, do PP, que protocolou
projeto de lei que altera o artigo 243 da Lei 6.015, do dia 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Esse projeto enfraquece o direito das terras indígenas e dos povos originais, possibilitando os mesmos de lutarem pelos seus próprios direitos. Com isso, as anotações em cartório de que a área está em litígio e é reclamada pela União por ser terra indígena só seriam feitas após homologação, garantindo ao suposto proprietário o uso fruto da mesma e acesso financeiro e público. Na PL da grilagem, o projeto de lei 2633 de 2020 trata da regularização fundiária de imóveis da União. Um dos argumentos contrários ao texto é que estimula a grilagem de terras por permitir a destinação de terras públicas federais de até 2,5 mil hectares, sendo licitações com processos abaixo do mercado a invasores da área. Então, esse projeto da grilagem, ele acaba prejudicando os índios, pois até então faz que o território não seja mais deles, não seja mais uma reserva indígena, mas sim seja de propriedade de outros indivíduos que fazem parte do grupo de grileiros, e isso acaba também causando impacto no nosso meio ambiente, porque tem um bioma que é cuidado pelos povos originais desde o início do seu processo histórico, e nós vemos que esse processo ambiental acaba defasando o meio ambiente, acabando com biomas através do desmatamento, e também acaba com outras espécies que moram ali, como alguns animais. Isso acaba sendo uma luta não só dos povos indígenas, mas também daqueles indivíduos que lutam pelas questões do meio ambiente. E segundo os dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, a grilagem de terras públicas foi responsável por desmatar 3.416 km² na Amazônia, entre o ano de 1º de agosto de 2018 a 31 de 2019. Então nós vemos que o avanço do desmatamento vai aumentando cada vez mais. E quando avança o desmatamento na Amazônia, o território indígena e os direitos indígenas se perdem. Então, essa é a proposta da grilagem. A demarcação de terras indígenas, a Câmara analisa a PL 490 de 2007 do deputado Homero Pereira do PR do Mato Grosso, para determinar que terras indígenas sejam demarcadas por meio de lei. Se a proposta for aprovada, a competência para determinar a demarcação das terras indígenas passa a ser do Congresso. Então, é uma luta que está tendo atualmente para a demarcação de terras, e a gente deve lutar junto com eles para garantir, porque até então, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, pois somos miscigenados. Nós não somos só brancos e negros, nós somos miscigenados, e essa miscigenação tem um construto histórico e genético muito grande, e com isso nós fazemos parte dessa luta. Não é porque nós estamos dentro de caixinhas fechadas em nossa zona de conforto e os índios estão lá no local aberto, no local livre, no local onde tem natureza, onde eles comungam com a natureza, que eles são diferentes de nós. Não. Nós lutamos pela mesma coisa, direitos de sobrevivência, direitos legais que nos protejam de determinadas situações, incluindo de tirarem a nossa moradia. Então, é a mesma coisa, só que a diferença da luta deles é que envolve algo muito maior, a proteção ambiental. Então fica a minha dica para vocês: não viva o Dia do Índio só dia 19 de abril, não. Viva o Dia do Índio todos os dias, participando da luta deles, participando e comungando de todos os projetos de leis que viabilizam a luta indígena em nosso país. Pois, como eu já falei, não é só dia 19 de abril, não. É todos os dias. Povos originais, todos os dias. Então, você que apoia o governo Bolsonaro, você que fez parte desse governo, fica a pergunta: você apoia realmente o que o seu governo está propondo para esses povos originais da nossa terra? Esses povos que só querem o bem e a proteção legal? Então fica a minha pergunta para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre isso, é algo muito importante.
Então, nós podemos também refletir sobre uma questão. O Instituto Amazonas demonstrou que a partir de 2018 e 2019 aumentou o índice de desmatamento. Vamos observar e analisar quem que estava nesse governo e as leis que estão sendo empregadas no Congresso referente à questão da desvalorização dos povos indígenas e também do desmatamento. Observem e analisem em qual governo está sendo e a data que está sendo colocada em votação atualmente. Então observe esses projetos de leis, observe quem é o governante, quem é o deputado que está aplicando esses projetos, que está construindo esses projetos. Observe o governo atual e as leis que ele está demandando referente à questão dos povos indígenas e reflitam, como eu já falei, que não é só dia 19, é todos os dias que nós devemos homenagear os povos originais e principalmente refletir sobre os direitos deles, sobre as ações e deveres que o governo e que o Congresso têm com os mesmos, pois assim nós estaremos homenageando literalmente os povos indígenas todos os dias. Então compartilhe as publicações dos povos indígenas, compartilhe as suas demandas nas suas redes sociais, façam com que as outras pessoas conheçam e reconheçam e valorizem esses aspectos que é da nossa cultura. E principalmente uma coisa interessante que eu esqueci de falar, mas muito importante, é que nós deveríamos também ter leis que colocassem a língua indígena como fundamental nas escolas, para que assim nós pudéssemos valorizar mais a nossa cultura, e não a cultura de fora, mas sim valorizar a nossa cultura real, que é a cultura indígena e a cultura afro-brasileira. Então, fica a minha dica para vocês de reflexão e também de homenagem a esses povos originais. Eu vou estar deixando linkado o documentário para que vocês acessem, deem uma olhada e reflitam sobre essas leis. Então, beijos da lua e tchau!